Quinta-feira, 2 de julho de 2015. Seja bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja os assuntos que preparamos para esta edição. Cesta básica mais barata em Passo Fundo. A gente mostra quais os produtos que tiveram redução de preço e também os que ficaram mais caros. O encontro para discutir alternativas para o sistema penitenciário e qualificação dos agentes. Como vai ser feita a análise do Plano Municipal de Educação de Passo Fundo na Câmara de Vereadores. Quem fala sobre o assunto é o presidente da Câmara, vereador Márcio Patucci. No Dia do Bombeiro, uma iniciativa para evitar acidentes causados por mangueiras de gás. Na série de reportagens Estação Inverno, as vantagens de deixar a preguiça de lado e praticar alguma atividade física mesmo com o frio. E ainda a posse da nova diretoria do Esporte Clube Passo Fundo e o projeto de reestruturação e melhorias na infraestrutura do clube. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Entre tantos aumentos dos últimos meses nos serviços e produtos básicos, a cesta básica em Passo Fundo ficou mais barata. Na comparação de junho com o mês de maio, a cesta básica teve uma redução de R$ 3,45. Mas se comparada ao mesmo período do ano passado, o aumento foi de R$ 45,35. O estudo é do curso de Ciências Econômicas da UPF. Para comprar a cesta básica no mês de junho, foram necessários R$ 708,74, o que representa uma diminuição de R$ 3,45 por cesta, já que em maio a cesta básica custava R$ 712,19. Dos 42 produtos que compõem a cesta, os 5 primeiros da lista dos que ficaram mais caros foram o shampoo, com um aumento de 15,19%, a batata inglesa, com 10,49%, a cebola, com 10,41%, a lâmina de barbear descartável, com 7,77%, e o papel higiênico, que ficou 7,55% mais caro. Já os produtos que ficaram mais baratos foram o tomate, com redução de 14,65%, a margarina, com 10,41%, a laranja, com 8,34%, o sal, com 7,94% e o açúcar cristal, que ficou 6,87% mais barato. Promover reflexões sobre saúde, educação, trabalho e, principalmente, encontrar alternativas para o sistema penitenciário no Brasil. Essas são algumas das questões que vão estar em debate amanhã no primeiro encontro de conselhos da comunidade da 4ª Região Penitenciária. A jornalista Raquel Tramontini tem outras informações. O encontro é organizado pelo Conselho Penitenciário do Rio Grande do Sul, pela Vara de Execuções Criminais de Passo Fundo e pelo Conselho da Comunidade, também aqui de Passo Fundo. E para falar mais sobre esse encontro, a gente conversa com a juíza criminal, Ana Cristina. Doutora, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente qual é a proposta desse encontro. É debater, falar sobre o quê? Bom, o encontro dos conselhos da comunidade, como um primeiro encontro aqui da 4ª Região Penitenciária, nós vamos trazer uma capacitação para esses conselhos, em forma de troca de experiências e também de abordagem de alguns assuntos, como palestras, algumas na área da saúde, né, como a realização de alguns convênios, que a gente tem grandes problemas, né, com a saúde prisional. Necessitamos informar os conselheiros sobre como lidar com essas questões. Agora, essa discussão, esse encontro também é importante num momento que se fala muito sobre o sistema prisional do Brasil, né? Com certeza. Nós temos hoje os conselhos da comunidade como uma ferramenta essencial da execução da pena. É neles que sempre encontramos um apoio
tanto para a pessoa que está no interior do estabelecimento prisional, quanto para o egresso, que é aquela pessoa que está saindo do sistema, que está indo para a liberdade e já não tem mais aquele convívio com a sociedade, necessita de um trabalho, necessita de um apoio fora do estabelecimento prisional e nem sempre está amparado por familiares. E aí que ele encontra esse amparo necessário. Tá joia, vamos dar o serviço então para quem está nos assistindo, quando que acontece esse encontro, aonde e quem pode participar. Certo, então esse encontro é aberto ao público, acontecerá amanhã, dia 3, sexta-feira, no prédio do Ministério Público, que fica na Bento Gonçalves, quase esquina com a Paissandu, e as inscrições podem ser feitas logo pela manhã, a partir das 8h30 da manhã. Tá certo, obrigada pela presença. Fica o convite para você que está em casa, então, e que se interessou pelo assunto. Nós voltamos ao estúdio. O plano que vai regulamentar a educação em Passo Fundo pelos próximos 10 anos está tramitando na Câmara de Vereadores. Nos próximos dias, o plano vai ser analisado, discutido e levado à votação. Para falar mais sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Canal de Notícias o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Márcio Patucci. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Vereador, o plano foi entregue no último dia e a Câmara teve que estabelecer um novo acordo com o Ministério Público, estabelecer um novo prazo, então, para que seja feita uma análise e seja levado à votação. Por que ele não foi levado, então, à votação no dia e o que isso deve interferir nessa análise da Câmara? Olha, nós temos um prazo nacional que foi estabelecido no dia 24 de junho para a votação de todos os planos, tanto o plano nacional, plano estadual e os planos municipais de educação, que prevêem metas, desafios, todo investimento e perspectiva da atuação, né, pelos próximos 10 anos. Nós recebemos lá na Câmara de Vereadores no dia 23 de junho, ou seja, um dia antes do prazo final, né? Obviamente que nós comunicamos, né, a própria Secretaria de Educação, comunicamos ao Ministério Público que não teríamos prazo e condição técnico, legislativo de fazer essa análise em menos de 24 horas, né? E qual a nossa surpresa? No dia 24 nós recebemos uma mensagem substitutiva, né, por parte do Poder Executivo, onde houve algumas alterações dentre as metas, né, propostas, o que também nos comprometeu a fazer, né, essa análise, obviamente, nesse afogadilho. Então, nós comunicamos o Ministério Público, né, informando de que teríamos recebido todo esse processo, né, no prazo que não seria possível fazer uma análise justa. Óbvio que nós entendemos a importância, né, das comissões, de toda a elaboração desse plano que foi feito em todos os atores da nossa sociedade, mas a Câmara tem um papel muito importante de fazer o seu debate interno. É uma prerrogativa que nós temos, né, dentre as comissões, são 4 comissões permanentes da Casa que fazem, então, essa avaliação. Nós, como eu te disse, comunicamos ao Ministério Público, informamos ao Poder Executivo também que não teríamos esse prazo, né, curto para fazer essa análise e votação, e nós, então, iremos observar o prazo regimental de até 45 dias úteis para essa análise. Agora, a Câmara vai realizar também uma discussão com a comunidade através de uma audiência pública. A comunidade já havia participado, né, da elaboração do plano através das plenárias. Por que então, é necessária essa nova discussão? Olha, como eu te disse, é uma prerrogativa da Câmara fazer essa análise. Nós temos no nosso regimento, na nossa organização, essa possibilidade de fazer a avaliação, porque trata-se de um projeto de lei, né? E como os vereadores têm prerrogativa de fazer essa análise, então nós não vamos abrir mão disso. Como eu te disse, entendemos da importância, reconhecemos todo o trabalho que foi feito dessa comissão, tivemos vereadores que participaram ativamente, mas para você ter uma ideia, né? A primeira proposta que foi apresentada à Câmara e a segunda proposta substitutiva, já houveram modificações que foram tratadas diferentemente nas plenárias, né? Que foram preparatórias a esse plano. Então, é uma oportunidade que nós vamos dar de ouvir novamente a comunidade, esclarecer alguns pontos divergentes e que nós possamos, então, votar e ter o melhor plano municipal de educação para os próximos 10 anos.
Agora, essas alterações estão sendo questionadas por alguns vereadores. O plano consta, então, diferentes itens do que já havia sido definido nas plenárias. Ele foi apresentado com algumas alterações. Como é que fica isso agora, então? É justamente isso. Então, houveram algumas alterações encaminhadas pelo Poder Executivo, diferentemente daquilo que foi tratado, né, nesse colegiado, nesses fóruns preparatórios, e é uma oportunidade, então, que esses grupos, de forma individual, forma coletiva, procurem a Câmara nessa audiência que vai ser realizada no dia 8 de julho. Então é importante nós reforçarmos esse convite à comunidade, que aí sim nós vamos receber, nós vamos estar conversando para que o melhor plano, como eu disse, seja elaborado com as melhores metas, com as melhores expectativas de investimento da educação pelos próximos 10 anos. Então a comunidade está convidada a participar dia 8 de julho. Qual é o horário? A partir das 19 horas na Câmara de Vereadores. Então nós queremos aqui reforçar esse convite. É importante a participação da comunidade porque é um plano estratégico para o desenvolvimento da educação no município de Passo Fundo. Então, pelos próximos 10 anos, nós estaremos decidindo agora. Então é importante que a comunidade se faça presente. Está certo. Obrigada, vereador, e um bom trabalho. Eu agradeço. Você sabia que a cada 5 anos a mangueira e o regulador que levam gás até o fogão devem ser trocados? Bom, hoje é o dia do bombeiro e a gente mostra uma iniciativa de conscientização do Corpo de Bombeiros aqui de Passo Fundo. Se você é daqueles que acha que bombeiros servem apenas para apagar incêndios e fazer salvamentos, se engana. Eles também trabalham na prevenção e orientação da população. Durante esta semana, uma turma do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo visitou algumas residências na Vila Bom Jesus e na Vila Entre Rios. Em um bate-papo com os moradores, eles verificaram a validade e as condições das mangueiras e reguladores que levam gás até o fogão. Essa inspeção visual é muito fundamental ser feita na mangueira e no regulador de pressão. E também, aliado a isso, né, aquelas recomendações de segurança, que quando você se afastar de casa, feche a válvula de segurança, não deixe a mangueira próxima ao fogão, de forma que ela vá aquecer ou se danificar, né? A escolha pelos locais se deu porque estes foram os que mais tiveram registros de incêndios no último ano em Passo Fundo. Em algumas casas, como a da Dona Maria, a mangueira estava vencida desde 2009 e o regulador desde 2001. Precisa trocar. Precisa. Eu não sabia que a minha estava vencida. Eu não sabia. A senhora acha importante esse tipo de visita? É bom. Segurança, né? Nesta outra residência, o problema nem foi tanto com a mangueira, que estava vencida desde 2012. Agora, o regulador, de tão velho, nem sequer aparecia a data do vencimento. A mangueira a gente tinha trocado, né? Mas a válvula daí a gente não sabia, né? Quanto tempo ela podia ser trocada. Mas a mangueira sim, a mangueira a gente já tinha trocado. As mangueiras e reguladores novos que foram substituídos nas residências visitadas foram doados pela empresa Liquigás. Cerca de 200 foram instalados. É importante ficar atento. O material tem validade de 5 anos. Um dos principais riscos de incêndio dentro da residência é o gás, aliado ao curto-circuito, né, na rede elétrica. Eu diria hoje que são a grande maioria dos incêndios enfrentados por nós originados desses 2 itens aí. 24 horas depois, a Câmara dos Deputados reverteu o resultado da votação da proposta que reduz a maioridade penal e aprovou um texto menos rigoroso. A votação em primeiro turno foi na madrugada desta quinta-feira. A redução ficaria valendo para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. A emenda deixa de fora outros crimes previstos no texto rejeitado na quarta-feira, como roubo qualificado e tráfico de drogas. A proposta precisa ser aprovada em segundo turno antes de seguir para o Senado. E depois do intervalo, a posse da nova diretoria do Esporte Clube Passo Fundo e o projeto de reestruturação e melhorias na infraestrutura do clube. E ainda na série de reportagens Estação Inverno, as vantagens de deixar a preguiça de lado e praticar atividade física mesmo com o frio. Nós já voltamos.